O folheto, produzido às vésperas da Revolução Americana, exerceu reconhecida influência na percepção das 13 colônias quanto à urgência da desvinculação definitiva com a Inglaterra. No excerto, o autor justifica a independência como uma forma de. Então, a partir do comando, tratando ali da independência dos Estados Unidos, nós vamos ter que encontrar qual a justificativa do autor para o processo de independência. A Europa está separada em muitos reinos para que possa viver muito tempo em paz, e onde quer que estoure uma guerra entre a Inglaterra e qualquer potência estrangeira, o comércio da colônia sofre ruínas por causa de sua conexão com a Grã-Bretanha. Tudo que é justo ou razoável advoga em favor da separação. O sangue dos que caíram e a voz chorosa da natureza exclamam: já é hora de separar-nos. Inclusive a distância que Todo-Poderoso colocou entre a Inglaterra e as colônias constitui uma prova firme e natural de que a autoridade daquelas sobre estas nunca entrou nos desígnios do céu. Então, a partir do texto, nós conseguimos identificar duas justificativas apresentadas pelo autor para que ocorra a separação entre as 13 colônias, que vai se tornar, obviamente, Estados Unidos, e a Inglaterra. Primeiro, é a questão econômica, né? A Inglaterra compra brigas com outros reinos. Esses outros reinos, para poder retalhar a Inglaterra, ou, como o autor diz, a Grã-Bretanha, eles param de comercializar com as 13 colônias inglesas e, nesse sentido, prejudica economicamente as 13 colônias inglesas. Então, um primeiro ponto que está no texto é a questão econômica. Uma segunda justificativa é de fundo religioso, é a distância que há entre a Inglaterra e as 13 colônias, e essa distância, segundo o autor, seria uma vontade do Todo-Poderoso, que seria Deus, né? E aí, mais uma vez, desígnios do céu, que seria uma vontade de Deus já estar distante, e por isso a necessidade de estar separado. Então nós temos duas justificativas, uma de cunho econômico, outra de cunho religioso, para que ocorra a separação do que vai se tornar os Estados Unidos. Então, a partir dessa análise, vamos para as alternativas. Alternativa A: reação justa dos colonos às duras medidas restritivas impostas pela coroa inglesa ao comércio intracolonial. De fato, vão ocorrer essas reações dos colonos a diferentes medidas restritivas, mas isso não está em acordo com o texto. Então, historicamente está correto, mas está em desacordo com o texto e com o comando, por isso, a alternativa A está errada. Na verdade, está em desacordo com o comando. Alternativa B: integração das 13 colônias, evitando a separação em vários reinos, como ocorria com os estados europeus. Bom, o autor não usa essa argumentação, também não há essa ideia entre os colonos de formar vários reinos, por isso a alternativa B está errada. Alternativa C: precaução contra o recrutamento e morte de colonos nas guerras inglesas contra as demais potências europeias. Bom, historicamente não há essa precaução e também não é abordado tal temática no texto, por isso a alternativa C está errada. Alternativa D: evocação da racionalidade e espírito libertário iluminista para consagrar a autonomia econômica das 13 colônias. De fato, no processo de independência, há essa correlação entre pensamento iluminista e independência, mas isso não é abordado no texto, e nesse sentido, a alternativa D ela está errada porque ela está em desacordo com o comando e contexto. E por fim, a alternativa E: consagração da vontade divina no impedimento da autoridade inglesa sobre seus distantes domínios na América. Então a alternativa E ela está correta, porque ela está em acordo com uma das justificativas apresentadas pelo autor, né, e o comando pede para estar em acordo com o texto, que é a questão da vontade divina, que justificaria ali o distanciamento natural entre Inglaterra e 13 colônias, justamente porque elas vão ter ali entre as duas o Atlântico. Então, nesse sentido, a alternativa E está correta.